Muito boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações sempre. Queremos iniciar elevando nosso pensamento, nosso coração a Ele, nosso Mestre, nosso amigo, nosso condutor, aquele que nos orienta, nos esclarece, nos dá forças para a marcha da vida. Obrigado, Mestre amigo, pela sua presença. Afasta de nós, Senhor, os pensamentos que nos prejudicam, os sentimentos que nos fazem mal. Afasta de nós, Senhor, todos aqueles irmãos que possam estar desequilibrados e que, porventura, estejam próximos a nós, que eles sejam amparados e assistidos pelo seu amor. Que a sua presença faça cada vez mais em nossas vidas e que possamos estar contigo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, em todos os momentos, Senhor, enchendo-nos de misericórdia e de amor, como o Senhor nos ensinou. Que a sua paz esteja presente entre nós, nos nossos lares, na nossa cidade, Senhor, e em todas as partes do Brasil e do mundo. Que assim seja. Bom, hoje vamos ler a última tentação. É o capítulo 36 do livro No Roteiro de Jesus. Psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo nosso querido Humberto de Campos, também chamado de Irmão X. A última tentação. Dizem, então aqui é importante a gente começar frisando isso, dizem, quer dizer, não necessariamente, essa é uma história, essas histórias, muitas vezes, relatam fatos que aconteceram, e outras têm um fundo moral para a nossa reflexão íntima. Então aqui, Humberto de Campos, ele ouviu essa história e está nos repassando essa história, por isso que ele fala, dizem, né, que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Então dizem que Jesus começou a procurar onde é que estavam os amigos na hora da crucificação, quando ele estava lá na cruz. Contemplou em silêncio a turba enfurecida. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer, sedento e em chagas, sob um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera. Então ele só via a turba xingando, falando mal, né, praguejando, e ele começou a se lembrar dos afeiçoados da véspera. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais se confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como entregar assim ao preço de míseras moedas o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Filipe e Bartolomeu e desejou escutá-los. Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum de encontro ao peito. De reminiscência a reminiscência, teve fome da ternura e da confiança das criancinhas galileias, que lhe ouviam a palavra, deslumbradas e felizes. Mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se agora à distância. Recordou Zebedeu e suspirou por acolher-se-lhe à casa singela. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo,
em terrível desapontamento, mas precisava socorro para sustentar Maria, a angustiada mãe, ao pé da cruz. De todos aqueles, só João estava ali, mas junto com Maria. Ele não podia dar atenção a Jesus, mas estava amparando Maria. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Foi quando viu levantar-se, dentre a multidão, desvairada e seca, alguém que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. Então a gente lembra que lá no início do Evangelho, conta-se também, né, que Jesus teria sido tentado pelo espírito perverso, né, que ofereceu um mundo para ele em troca de dele negar a sua missão. Mais ou menos isso, né, porque em cada lugar ele propôs uma tentação: transforma essas pedras em pão, nem só de pão viverá o homem, disse Jesus. E assim por diante. Então, foi aquele espírito que conta-se, o tentou no deserto, lá em cima do templo, né? Atira-te daí, porque está escrito, né, que os anjos te ampararão. E Jesus replica, né? Também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, Jesus, em cada situação, né, no deserto, lá no pináculo do templo, né? E lá no cima do monte, ele o tentou. Aquele mesmo espírito perverso das sombras apareceu ali, na hora da crucificação, nessa história narrada, que narraram, né, para Humberto de Campos, que ele repassa para a gente. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica, e descerás triunfante da cruz. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra para que domines todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Então, aqui uma analogia importante, mostrando que quando nos entregamos a acusar os outros, né, a lastimar que fulano não fez isso, não podia, muitas vezes os espíritos menos felizes vêm nos tentar justamente para que passemos a odiar os nossos amigos, né? Odiar as pessoas, nossos parentes, nossos irmãos, né? Nossos irmãos de ideal, né? E isso aconteceu com Jesus. Jesus estava pensando: onde está Pedro? Onde está Tiago? Onde está Mateus? Né? Todos tinham fugido. Só estava João ali amparando sua mãe. E ele se rememora: por que Judas fez isso? Por que Pedro? Né? Então, o espírito das trevas, procurando estimular a revolta nele, falou: negue os seus amigos, amaldiçoe-os, e eu lhe darei poder. Eu lhe darei poder. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar. Sim, pensava. Pedro negara, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente, que com os dias se transforma no tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Ele lembrou de Pedro, né? Ele lembrou que era uma planta, tenra ainda, mas que um dia seria uma planta, uma árvore, uma oliveira robusta que enfrentaria os anos. Né?
E Pedro realmente se tornou isso. Judas entregaram, mas não por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagens nos negócios do povo. Ilusão. Encontrou no hino da alma a necessária justificação para todos. E parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. Então o espírito das trevas estava ali esperando. E Jesus começou a rememorar um por um. E a justificar cada um pelas falhas. Somos fracos. Somos fracos, todos nós. E Jesus sabe disso. E aí Jesus, lá preso, sangrando naquela aflição, ele procurou falar alguma coisa. Estava com dificuldade de falar. E o espírito das trevas, ansioso, aguardava a pronúncia, dizendo, achando que ele ia condenar seus irmãos. Mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu, inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, o espírito das trevas achava que ele ia condenar os amigos. Ele pede ao Pai perdão, porque eles não sabem o que fazem. Ignorância, imaturidade, fraqueza. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Então a gente vê aqui, Jesus na atitude de defensor nosso das nossas fraquezas. E o espírito das sombras, acusador. Esse era o sentido, inclusive, original da figura de Satanás na Bíblia. O acusador. Aquele que acusa. Aquele que procura achar as nossas falhas e acusar-nos. E Jesus compreendendo. Mas e nós? Como nós encaramos as nossas falhas, e principalmente as falhas dos nossos semelhantes? Como Satanás? Como o espírito das trevas, procurando acusar, procurando condenar, ou como Jesus ensinou, perdoando, entendendo que cada um tem a sua fraqueza e que um dia todos estaremos no seu reino de luz. E como precisamos também de perdão, temos que perdoar nossos semelhantes. Aquele que não perdoa, quando nós não perdoamos, estamos abrindo a porta para aqueles espíritos do passado que também estão aguardando a nossa atitude perante os nossos semelhantes. Há diversos espíritos das sombras, muitas vezes, que nos acompanham a vida em busca de vingança, em busca de revanche. E eles aguardam nossa atitude. Quando perdoamos, nos colocamos à distância. Quebramos nossos vínculos e nos mantemos em ligação com o alto, com Deus, com Jesus. Quando condenamos, abrimos a porta e dizemos a eles: bom, se você está condenando, se você não perdoa, nós também temos o direito de não lhe perdoar. E aqui Jesus fala naquela parábola: seremos entregues aos atormentadores. Naquela parábola que o homem devia muito, Deus perdoa, mas ele não perdoa o seu semelhante. E aí o Senhor o chama e fala: você será entregue aos atormentadores. Porque seremos julgados conforme julgados. Daí a necessidade de perdão. Todos temos falhas enormes no passado. E só o perdão pode apagar essas faltas. Mas para que isso aconteça, o perdão de Deus não é incondicional. Perdoe e está tudo certo. Não. Jesus foi bem claro. Deus perdoa, nos dá nova chance. Mas essa chance está vinculada
ao que nós perdoamos os nossos semelhantes. Então, quando Jesus perdoa e o espírito das trevas foge, nesse instante, em vez de deter-se na contemplação de Jerusalém dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se. De alto a baixo, abriu, né? E viu que os anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste. Uma paz indefinível e soberana estampara-se no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a claridade suprema da ressurreição eterna. Então, nessa história, nesse conto, né, é o que Humberto de Campos nos narra e que serve de lição, de reflexão para a gente. A partir do momento que a gente perdoa, a gente se desvincula das tentações da terra, digamos assim, das maldades do mundo, e nos ligamos à glória divina. Passamos a estar em contato com entidades superiores que nos abençoam a jornada e nos acolhem. Cabe a nós a escolha. Então, que o Senhor nos abençoe, que essa história possa servir de reflexão para a nossa semana, para o final de semana, para a semana que vem, e que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, que possamos cada vez mais compartilhar com Ele dos mesmos sentimentos, da misericórdia, da bondade, do perdão. Que o Senhor nos ilumine, hoje e sempre.